Fala galera do YouTube do Futebolês, a gente volta com mais um Top Mais do Futebolês, sempre criando listas que normalmente ninguém concorda sobre o futebol nordestino, né? O nordestino é um povo cheio de folclore, né? Nós temos do Maranhão até a Bahia diversas manifestações culturais, folclóricas, e o futebol não fica de fora disso. E alguns jogadores se tornaram folclore por conta própria. Então a gente vai falar um pouquinho aqui dos jogadores nordestinos mais folclóricos que você conhece. Ele tinha menos de 1,70 m, falava meio estranho, vamos dizer assim, mas no começo dos anos 2000 foi febre nacional. Claro que a gente está falando do Capetinho Clodoaldo, né? Canhotinho, marcava gol de todo jeito, mas por conta de um funk criado para ele, o talento dele em campo. O Clodoaldo foi um fenômeno midiático no começo do século, né? Uma época que a Série B era tratada quase que marginalizada, o Clodoaldo virou assunto nacional. E até hoje ele é lembrado daquela época. É claro que a carreira do Clodoaldo, que acompanhou de mais de perto, principalmente no Fortaleza, não foi só isso. Um dos jogadores, um dos maiores artilheiros da história do clube. Não foi apenas um jogador folclórico. Mas o Clodoaldo, por exemplo, quando vai jogar no Goitacás de Campos, na segunda divisão do Campeonato Carioca, a lembrança imediata era a história do baixinho terror, o Clodoaldo é matador. O folclore que se criou ao redor do Clodoaldo ultrapassou o tamanho do Clodoaldo jogador. Por isso que ele está na lista. Não é por acaso que eu tô com a camisa do Ibis, né? Mauro Shampoo. Mauro Shampoo foi jogador do Ibis na época da história do pior time do mundo. É jogador cabeleireiro e homem, como ele atende o telefone no seu salão, né? Onde ele de fato dá expediente como cabeleireiro. Figura mais do que conhecido em Recife, em Pernambuco. E o mais engraçado é que ele conta uma história que ele só fez um gol e foi contra, né? O pessoal do Diário de Pernambuco, do jornal, fez uma pesquisa sensacional tentando descobrir, esmiuçando as fichas do Ibis e não achar esse gol. Mas o folclore existe, o folclore tá lá. E todo mundo sabe da história de que o Mauro Shampoo jogou trocentos jogos pelo Ibis, marcou só um gol e foi contra. Na verdade, esse gol pode até não ter existido, mas que tanto o Ibis quanto o Mauro Shampoo já são eternos dentro do futebol nordestino, isso ninguém tira deles. Mais um que às vezes que é muito... Você já ouviu falar do Seu Pedro? Não, né? Ou sim, se você é fã de futebol alternativo, você certamente conhece o Seu Pedro. Seu Pedro jogava pelo Peri Lima, lá da Paraíba, né? Era dono do time, então ele com mais de 50 anos se escalava para jogar. Seu Pedro é uma figura que, repito, que acompanha o futebol alternativo, que gosta de histórias alternativas, já conhece há muito tempo, uma verdadeira figuraça e que tem um gol como profissional. E esse gol, minha gente, foi em cima do Jailson, sabe Jailson? Campeão brasileiro pelo Palmeiras. Pois é, era um jogo Peri Lima e Campinense, já estava 10-0 para o Campinense, teve pênalti para o Peri Lima, Seu Pedro cobrou, fez um gol do Jailson e tá lá na história do Campeonato Paraibano, um gol como profissional do Seu Pedro, mas é uma história dessas que movimentam o futebol. Ele bancava o time, era dono do time e se escalava também. Seu Pedro também está na lista dos jogadores nordestinos mais folclóricos. O cara era goleador e brigão. Até hoje é lembrado como figura controversa. Eu estou falando do Beijoca. Beijoca, ídolo do Bahia, chegou também pelo Vitória, chegou a ser campeão cearense pelo Fortaleza aqui, jogou no Flamengo, mas o folclore em cima das histórias do Beijoca são muito grandes, então ele não poderia ficar de fora de uma lista que você lembra de jogadores que você não sabe nem como jogou, mas certamente você ouviu falar de alguma história por conta do folclore criado em cima dele. O Beijoca tá na lista. Jacozinho. Jacozinho de Alagoas pro mundo, né? Ídolo do CSA, virou febre nacional nos anos 80, as reportagens clássicas do Márcio Canuto. Jacozinho também já participou de uma amistosa que marcou um gol, recebendo um passe do Maradona, era assunto. Aconteceu com o Jacozinho nos anos 80, algo parecido que aconteceu com o Clodoaldo. A mídia nacional toda passou a conhecer o Jacozinho, jogador que era uma época que o futebol brasileiro era muito só Rio e São Paulo. Pouco se falava de futebol nordestino no noticiário nacional. O Jacozinho já tinha quebrado essa barreira, muito também com bom humor, com o carisma todo do Márcio Canuto.
E é um jogador que até hoje todo mundo lembra das histórias do Jacozinho, que era muito brincalhão, que tudo. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar diversas reportagens sobre o Jacozinho, sobre as histórias, a idolatria, o tamanho que o Jacozinho ficou, gente pedindo o Jacozinho na seleção brasileira. O Jacozinho não podia ficar fora dessa lista. Outro de Alagoas que também está nessa lista, é claro, né? O homem do Danone, o rei do Danone. Só dá até vontade de tomar um depois aqui. O homem do Danone, né? Aloysio Chulapa, né? Aquele que abria a capa do Batman para resolver os problemas do seu time. O Aloysio que tem uma carreira bem sólida, né? Se você vai olhar os clubes que atuou, já jogou no CRB, jogou com o profissional Flamengo, fez uma carreira bem interessante na França, jogando no Saint-Étienne, depois teve uma passagem no PSG, volta para o futebol brasileiro, Atlético Paranaense, mas é quando ele chega no São Paulo que vira febre nacional. O Aloysio jogou no São Paulo de 2005 a 2010, se eu não me engano. 2005 a 2009. Até hoje as expressões Danone, a capa do Batman, nem cavalo aguenta, todas as pérolas do Aloysio são utilizadas hoje nas redes sociais, as páginas de meme, mas o personagem Aloysio Chulapa o coloca na lista com vaga, com toda certeza, como um dos jogadores nordestinos mais folclóricos que o futebol brasileiro já teve. Você já viu um jogador apostar corrida com um cavalo para provar que estava com um jumento, na verdade? Para provar que estava em forma? Pois é, Carlinhos Bala. Carlinhos Bala, dá só dizer aqui Carlinhos Bala para fechar o vídeo que você ia lembrar de cada situação, né? Jogou nos Três de Pernambuco, sempre com frases polêmicas, o auge no esporte. Nunca esqueci quando o Enilton faz o gol da primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2008. Todo mundo, pô, deu 3-1, tá? Não, o gol do Enilton foi o gol do título. E foi fundamental pro esporte ser campeão daquela Copa do Brasil. Rodou bastante aqui na região, jogou no Fortaleza também, fez diversos causos nessas equações todas, já abaixo do que ele atuou naquele período de esporte, até mesmo no Náutico. E quando você vai puxar do início da carreira dele no Santa Cruz de 2005, vice-campeão da Série B, que ele também jogou muito. Mas até hoje uma figura para lá de engraçada, que até hoje chama a atenção por suas tiradas, usado também a exemplo do Aloysio Chulapa em páginas de meme e tudo. É um daqueles casos que você precisa contar para as pessoas que o Carlinhos Bala foi um bom jogador, não acreditam, pensam apenas na questão do folclore criado em cima dele, que de fato é muito grande e não por acaso, de fato é um cara para lá de folclórico, Carlinhos Bala. Esse não é, eu acho, o jogador nordestino mais folclórico, não. Eu acho que esse é um dos jogadores mais folclóricos da história do futebol brasileiro. E com detalhe, um dos mais vitoriosos também. Baiano de Nazaré das Farinhas, o velho Vamp e Vampeta. Você certamente já escutou alguma pérola, alguma história, ele contando algum caos, alguma situação de dentro ou de fora de campo. E do jeito, com aquele bom humor que o Vampeta tem, né? A carreira do Vampeta muito vitoriosa, desde quando surge no Vitória, o auge no Corinthians, as frases da época de Flamengo, eles fingem que pagam, fiz que jogo, a passagem ruim em PSG e Inter de Milão, campeão do mundo em 2002 na seleção brasileira. O Vampeta muitas vezes é tratado como um jogador menor, como não tivesse sido um grande jogador, muito por conta desse folclore criado dele, o que é um tremendo erro. Foi um bom lateral direito e foi um volante excepcional, principalmente na sua fase de Corinthians. Depois da lesão que teve em 2003, a carreira nunca mais foi a mesma. Mas o folclore tá lá, as histórias, os causos, as brincadeiras. É um dos jogadores mais irreverentes da história do futebol brasileiro e, claro, ele fecha a lista dos jogadores nordestinos mais folclóricos que o futebol brasileiro já teve.